O primeiro passo é a pessoa contar quantos dias ela vai ficar nesse lugar, olhar como é que está a questão do tempo, porque às vezes, dependendo do local que ela vá, dependendo do mês, pode estar chovendo mais, pode estar chovendo menos, e já pensar nesses looks antes dela ir. A pessoa contar quantos dias ela vai passar, se é um fim de semana, se é 5 dias, se é 7 dias, e ela já pensar nessas roupas antes de ir, porque se a gente deixar para pensar na hora, a gente acaba levando tudo para decidir na viagem. E aí na viagem a gente volta com um monte de coisa que nem usou e só carrega peso. Bom, protetor solar, pelo amor de Deus, em primeiro lugar. Mas de preferência roupas leves. Se a pessoa vai ter algum evento, que às vezes elas vão para a praia e lá vai ter festa, vai ter algum encontro, alguma coisa, ela leva uma roupa específica para aquela ocasião, mas de preferência levar roupas leves que ela possa usar durante o dia e que aproveite durante a noite também, e se fizer algum frio, alguma coisa, só uma terceira peça para se cobrir, porque a gente sabe que aqui na Amazônia não faz um frio de fato para a gente precisar levar uma peça mais pesada. Então, duas no máximo partes de baixo e umas 5 partes de cima já dá para passar um fim de semana perfeitamente. Mais um vestidinho, mais um macaquinho e pronto. O primeiro de tudo que eu prezo bastante é conforto. A pessoa ela tem que pensar no que ela vai se sentir confortável. Um short jeans, por exemplo, ele é muito versátil. Ele serve para dia, ele serve para noite, mas aí depende. A pessoa gosta de usar jeans, ela sente mais calor, ela sente menos calor. Às vezes um short de um tecido mais molezinho, ela fica mais confortável, mas aí ele pode sujar mais também. Isso tudo vai de cada gosto. Não existe uma receita de bolo, uma regra que funcione para todo mundo. Ela pensando no conforto, que ela se sente confortável, aí já metade do caminho andado. O método que eu uso, não necessariamente para viagem, mas que eu uso nas organizações que eu faço e que é muito importante para viagem, que é o uso de saquinhos de organza, assim. Porque a gente pode colocar se for um biquíni, a gente coloca o conjunto aqui dentro. E nem precisa se preocupar em dobrar bonitinho, só coloca o conjunto aqui, amarra e ele fica guardado na gaveta. Quando a pessoa vai viajar, ou mesmo se ela for para a piscina, para a praia, por aqui mesmo, ela só pega esse saquinho e leva. Fica tudo aqui dentro. E quando a gente deixa solto na gaveta, na hora que a gente precisa, tá tudo embolado. É um monte de fio embolotado no outro. E dentro do saquinho, não acontece isso. Fica muito mais fácil da pessoa visualizar, porque ele é transparente, e ela pega o conjunto já certinho aqui dentro. E para colocar na mala também, uma mão na roda, porque mesmo que a mala se abra, se perca, aconteça alguma coisa, o saquinho tá lá fechadinho com o conjunto de biquíni. Aí, novamente, entra a questão do que a pessoa prefere, porque se ela não tiver problema em carregar coisas, ela pode levar aquelas valizes que são de ombro, que elas são super práticas também, só que aí ela vai ter que carregar esse peso. Dependendo do tamanho do carro, ela pode levar uma mala de mão, que serve para o avião, mas também serve para viajar de carro, que evita dela ter que ficar carregando esse peso. Mas o mais importante de tudo, para organizar essa mala ou essa bolsa, eu indico o uso de organizadores de mala, que são esses que eu coloquei aqui, eu até trouxe um outro de uma outra cor para mostrar. Eles têm várias peças aqui, olha, 1, 2, 3, 4, e a gente consegue categorizar os itens. Por exemplo, aqui tem só saída de praia, aqui tem só biquíni, aqui tá só o sapato, aqui tá só a roupa. Isso facilita que quando a pessoa precisar abrir a mala para pegar alguma coisa, ela não vai ter que ficar naquela caça ao tesouro cavucando tudo. Ela quer um biquíni, ela vai só na bolsinha onde tá o biquíni. Ela quer uma roupa, ela vai só na bolsinha onde tá a roupa. E aí ela pode separar entre os looks já prontos ou então categorias de peças. Uma só blusa, uma só vestido, uma só short. Ou então uma inteira só com as roupas. Tudo depende do espaço que a pessoa tem. Porque eu, particularmente, eu gosto de levar aqueles frasquinhos que a gente preenche e leva para viagem. Só que o que acontece? Quando eu volto de viagem, aquilo fica guardado e eu acabo esquecendo. Aí quando eu vou para uma próxima viagem, eu nem sei quanto tempo aquilo tá lá. Às vezes já até passou, já até venceu e aí desperdiça. Então, dependendo da situação, é melhor a pessoa levar o shampoo dela mesmo, porque ele vai e volta. Aí só tem que ter atenção onde ela vai armazenar isso. Tem bolsinhas que por dentro, elas são todas revestidas de plástico, elas são impermeáveis, então se vazar não tem problema. Mas para maior segurança, é bom que ela tire a tampa, coloque um plástico filme e coloque a tampa de novo, porque aí não corre o risco de vazar. Vai chegar inteiro e vai voltar inteiro. Aí é melhor que a pessoa opte, se ela quiser levar de casa, ela escolha aqueles que são mais maleáveis, mais flexíveis para ir dentro da mala. Tudo que for maior, mais pesado, mais grosso ou que danifique com mais facilidade, ela leva no corpo. Se ela quer um chapéu com uma aba longa, se ela vai viajar de carro, vai na cabeça dela ou então vai no colo dela, porque se ele for na mala, vai machucar. E aí os bonés e as viseiras, elas são mais flexíveis, aí é fácil de ir encaixando em espacinhos na mala.
Se for até um boné um pouquinho mais durinho, pode botar de cabeça para baixo e ir preenchendo ele com peças, ou com meia, ou com calcinha e cueca, que isso já ajuda ele a ficar estruturadinho e não amassar. É sempre uma melhor escolha, mas tudo depende. Tudo que eu vou te responder depende, porque de fato não existe uma regra que valha para todo mundo. Tem que ver como a pessoa gosta e se ela consegue montar uma mala assim. O ideal é que seja menos quantidade, porque ela carrega menos peso, ela tem a opção de comprar mais coisas para trazer na volta. Mas aí, às vezes, ela não consegue fazer essas composições. Aí é sempre bom a gente pedir ajuda para alguém que entenda, ou procurar na internet como montar uma mala cápsula, como montar os looks, porque às vezes com pouquíssimas peças, com uma mala de mão, a pessoa consegue passar 15 dias, 20 dias. Só que aí tem que pensar em como compor esses looks, peças chaves que tu consiga usar em 3, 4 ocasiões diferentes. E aí é só pesquisando mesmo com pessoas que entendam mais dessa área de moda, de composição de look, de style. É uma boa opção dependendo de para onde a pessoa for. Eu não acredito que para uma mala de verão isso seja muito útil, porque uma mala de verão são peças mais leves, e principalmente que elas amassam muito. Nesse caso eu indico quando é uma mala de inverno, que aí a gente tem que levar peças mais grossas, peças maiores, e precisa fazer caber tudo na mala. Mas para verão, a não ser que a pessoa vá passar realmente um mês fora e precise fazer caber tudo numa mala pequenininha, ok. Mas se não for esse o caso, não precisa. Com poucas peças ela consegue arrasar no verão. A minha recomendação é, normalmente quando a gente viaja de avião, a gente tem a mala de mão, aí dependendo de para onde for, tem a mala que despacha e tem a bolsa ou mochila que a pessoa carrega. Nessa bolsa ou mochila é muito importante que tenha pelo menos umas 2 trocas de roupa, os itens de higiene da pessoa, os eletrônicos dela, medicamentos se ela for tomar, porque se por algum acaso acontecer alguma coisa com a mala, ela não vai ficar pelada. Ela vai ter a roupa, ela vai ter as coisas lá para se trocar. Porque se a gente às vezes pensa, não quero carregar tanto peso, coloca tudo na mala, extravia, perde, acontece alguma coisa, aí a pessoa está lá sem lenço, sem documento. Então esses itens básicos precisam estar na mochila ou na bolsa que ela vai levar junto.